Olá, tudo bem com vocês? A ideia aqui hoje é a gente conversar um pouquinho, de forma bem sucinta, sobre o auxílio acidente. Vamos saber o que é esse benefício. O benefício auxílio acidente, né, o chamado auxílio acidentário, auxílio acidente, ele é um benefício que é pago pelo INSS para aquele trabalhador, para aquele segurado que tenha sido vítima de um acidente de trabalho ou de um acidente de qualquer natureza, ou também que tenha sido acometido por uma doença ocupacional. Então vejam bem, se o trabalhador, esse segurado, vítima de algum tipo de acidente, ou acometido pela doença ocupacional, tenha a sua capacidade de trabalho reduzida por conta deste acidente ou por conta dessa doença ocupacional, então ele fará jus ao benefício acidentário, certo? Então, para a gente entender, vamos citar algumas situações práticas. Vamos lá. Suponhamos que o cidadão trabalha registrado certinho, de segunda a sexta-feira e tal. Mas no final de semana ele gosta de fazer alguma coisa em casa. Gosta de fazer lá um trabalho na casa dele. Aí tinha lá um problema no telhado, eu mesmo vou fazer isso aí. Aí o cara subiu lá no telhado, estava consertando, de repente escorregou, caiu de uma altura lá e veio a ter uma lesão na coluna, por exemplo. Tá certo? Esse cidadão, ele vai inicialmente ficar afastado, recebendo um benefício por incapacidade temporária, tá certo? Aí, digamos, ele fica lá 30, 60, 90 dias, um ano, 2 anos, se recupera, volta a trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava antes, na mesma função. Só que no dia a dia dele ali, ele percebe que ao fazer um esforço maior, aquela lesão incomoda ele. Ou seja, ele já não consegue desempenhar mais as mesmas atividades com a mesma capacidade que ele tinha antes do acidente. Entenderam? Bom, agora vamos tratar então de um exemplo em relação à doença ocupacional. Suponhamos então que um trabalhador que exerce uma função numa indústria e lá ele desenvolve uma lesão por esforço repetitivo, uma LERDORT. Ele começa a fazer ali um tratamento, tal, e a dor vai piorando, enfim. E aí ele tem lá depois um afastamento. O médico diz, cara, você vai ter que ficar um tempo sem trabalhar, um tempo afastado do emprego, para poder, para que essa lesão, né, você possa melhorar. Aí ele fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, a depender, né, do tipo da lesão, da sua gravidade, ele fica até muito mais tempo. A gente sabe que tem muitos casos assim. Chega lá um belo dia, ele tem alta. Aí ele volta a trabalhar. Só que ele volta a trabalhar e não consegue novamente desenvolver as mesmas atividades com a mesma capacidade que ele desenvolvia antes. Ou seja, ele ficou com sequelas, tá certo? Por conta daquela lesão. Ou seja, aquela lesão incapacita ele de forma parcial. Ele consegue trabalhar, mas só que ele não consegue exercer todas as atividades que ele exercia antes. Ou seja, ele exerce com dificuldade, tá bom? Esse trabalhador, esse segurado, ele vai fazer jus também ao auxílio acidentário, ok? Só retomando em relação à questão dos acidentes. Se for um acidente típico ocorrido no trabalho, não precisa nem falar. Se daquela lesão, né, que foi causada pelo acidente resultar em incapacidade parcial e permanente, esse trabalhador também fará jus ao auxílio acidente, tá certo? Suponhamos que o trabalhador tenha perdido um dedo, certo? Na atividade que ele exerce, tenha fraturado um braço, que deu ali depois ali uma má, na recuperação não ficou perfeito, entenderam? Ele fica ali com uma lesão que incapacita ele de forma parcial e permanente, certo? Esse é o mais importante da gente entender. Uma outra questão importante também é entender que o auxílio acidentário ele tem uma natureza de seguro, uma natureza indenizatória, ou seja, ele vem para indenizar justamente essa incapacidade, essa limitação parcial que o trabalhador tem. Porque, veja, pense comigo,
O trabalhador, ele exerce uma função numa grande empresa. Tá? E aí, ele está lesionado, tá certo? E aí, um belo dia lá, é chamado lá no departamento pessoal e é dispensado. Veja, esse trabalhador, quando vai procurar emprego numa outra empresa e vai fazer testes de aptidão física, exames e tudo mais, ele não vai passar nos testes, tá certo? Então, por isso que o auxílio acidentário tem essa característica, essa natureza de indenização, tá? Porque muito provavelmente esse trabalhador, ele não recupera mais a capacidade plena de trabalho dele para exercer as mesmas atividades como ele exercia antes das lesões. Uma outra situação importante também é a gente entender o valor do benefício. O auxílio acidente, ele corresponde a 50% daquele benefício lá atrás que deu origem ao seu afastamento, tá certo? Então, suponhamos que lá quando o cara sofreu um acidente ou se afastou por uma questão de doença ocupacional, ele recebia R$ 3.000, tá certo? Se lhe for concedido o auxílio acidente, ele terá direito, então, a 50% disso. De 3, ele teria direito, então, a 1.500. Perfeito? Importante mencionar também que o auxílio acidente ele tem uma natureza permanente, ou seja, ele vai até a aposentadoria, tá bom? Do mesmo modo, precisa também ficar entendido que o trabalhador que recebe o auxílio acidentário, ele pode continuar trabalhando, tá certo? Por quê? Porque ele recebe o auxílio acidentário por conta de uma incapacidade parcial, mas ele tem o restante da capacidade dele para desenvolver outras atividades, tá certo? Atividades compatíveis com o seu estado de saúde. Então, ele pode continuar trabalhando normalmente. Precisa ser no mesmo emprego? Não. Precisa ser na mesma função? Não, ele pode mudar de atividade, inclusive, não tem problema nenhum, tá bom? Para saber se você tem direito ao auxílio acidente. Bom, qual que é o grau da lesão, né, que dá direito ao auxílio acidentário? Veja, na lei não há definido um percentual, olha, perdeu 5%, perdeu 10% da capacidade. Quem vai definir isso, geralmente isso é no processo judicial, é o perito médico responsável. Ele é que vai dizer, primeiro, se a sua lesão ela tem nexo com o acidente. Segundo, se a sua incapacidade ela te incapacita realmente para o trabalho, ou seja, você não consegue desenvolver mais as mesmas atividades como você desenvolvia antes naquela função. Tá certo? Quem vai dizer isso, então, é o perito. Outra questão muito importante que chega para a gente no escritório é relacionada ao prazo para fazer esse pedido. Então, assim, suponhamos que o trabalhador segurado tenha sofrido um acidente ou tenha adoecido há 10, 15 anos atrás. Isso faz alguma diferença? Não, não faz diferença. Não prescreve o seu direito de pleitear esse benefício. O que prescreve são as parcelas retroativas, aquilo que geralmente se chama de atrasados. Esses valores retroativos você só pode retroagir há 5 anos. Esse sim é o prazo de prescrição dos valores a receber, tá certo? Mas para fazer o pedido, não. Para fazer o pedido não há prazo prescricional. Outra situação bastante comum também, que às vezes as pessoas ficam preocupadas e com razão, é que, bom, eu vou pleitear esse auxílio acidente, mas eu vou perder meu emprego, né? Eu vou processar minha empresa por conta disso? Não. Por quê? Porque a sua contenda, né, a sua demanda judicial, ela será contra o INSS e não contra a empresa, tá certo? Quem vai pagar o benefício é o INSS. Perfeito? Então, pessoal, resumidamente é isso. O auxílio acidentário, ele é um benefício que é pago pelo INSS para o trabalhador que foi vítima de acidente de qualquer natureza. Pode ser um acidente de trabalho, pode ser um acidente de trânsito, um acidente doméstico, ou que tenha sido vítima ou que tenha sido acometido por uma doença ocupacional, tá certo? E que deste acidente e dessa doença ele tenha ficado com sequelas
que o incapacite de forma parcial e permanente. Bom, eu finalizo dizendo o seguinte: este vídeo ele tem um caráter meramente informativo. Se você ficou com outras dúvidas, você pode deixar aqui para mim um recado, eu vou ter o maior prazer em responder você, tá? Agora, o mais importante, se você está na dúvida se tem direito ao benefício ou não, procure um advogado, se informe, tá certo? Qualquer coisa a gente está aqui à disposição também. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.